O queijo e os vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição. Esse é um livro escrito pelo historiador italiano Carlo Ginzburg, publicado pela primeira vez em 1976. Um livro que marcou o espaço, marcou uma mudança significativa na historiografia, e eu vou falar sobre ele com vocês hoje. Esse livro trata-se de um amplo estudo feito tanto por outros historiadores, mas principalmente por Carlo Ginzburg, que vai iniciar um processo que nós vamos conhecer como microhistória. Carlo Ginzburg é um desses historiadores que marcou para sempre a historiografia. Nesse estudo, ele vai analisar mais de 2.000 processos da Inquisição italiana ocorrida no século XVI e vai encontrar um processo muito peculiar, o processo de Domenico de Scandella, conhecido como Menóquio. Era um moleiro, ou seja, um trabalhador comum que moía milho naquela região de Friuli, na Itália. O Carlo Ginzburg, além de implementar uma nova metodologia, vai trabalhar temas que até então não eram muito bem vistos na historiografia. Vale a pena ressaltar que a historiografia marxista, com a metanarrativa, ou seja, explicações generalizantes, era realmente predominante naquele momento. E com a crise da pós-modernidade, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, com a crise da pós-modernidade, com os processos criticando a ideia de praxis revolucionária, a crise do mundo soviético, isso colocava em xeque o próprio marxismo. O próprio marxismo começava a ser questionado, abrindo espaços para novas vertentes, dentre elas a microhistória. É importante ressaltar que Ginzburg ele não queria estudar apenas o Menóquio. A ideia da microhistória é estudar o cotidiano daquela sociedade, ou seja, as festas, as superstições. O Carlo Ginzburg vai se dedicar muito a estudar isso, as superstições que existiam naquele período do início da Idade Moderna. E para isso ele vai analisar o processo de inquisição do Menóquio, toda a fala do Menóquio, a fala das testemunhas de acusação que acusavam o Menóquio de bruxaria. Domenico Scandella, se eu posso fazer um spoiler, ele acabou sendo condenado. Mas aquele processo acabou deixando uma marca muito grande na historiografia, porque Menóquio não era um grande personagem da história, era um homem comum. E através de um homem comum, Carlo Ginzburg conseguiu entender como funcionava esse cotidiano da sociedade italiana do século XVI. A metodologia da microhistória consiste em reduzir a escala de observação e, a partir dessa redução de escala de observação, começar a dar um panorama, a entender de forma mais sistematizada aquele momento, aquela sociedade histórica. Carlo Ginzburg foi professor em diversas universidades, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos, e deixou um grande legado para a microhistória. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre microhistória. Se você quer, eu vou deixar o link dele aqui. E aí, gostou? O Queijo e os Vermes é um livro que merece ser lido. Você precisa conhecer esse livro. Se você é historiador, se você gosta de história, vale muito a pena você conhecer esse livro. Até a próxima, um forte abraço!